O que vem primeiro, o medo ou a ansiedade? Na verdade, eu acho que não tem muita importância essa ordem, não. Mas eu posso assegurar que os medos enraizados pelo tempo trazem para a vida da gente muita ansiedade. Como eu já disse nos meus vídeos sobre ansiedade, por sinal, você já assistiu os meus vídeos sobre ansiedade? Se você ainda não fez isso, aproveita agora e faz. Tem o link aqui embaixo para você assistir e aproveite o ensejo para poder se inscrever no meu canal. E para lembrar, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de alguma situação desagradável ou perigosa. Então, eu tenho muitos medos que foram construídos desde a infância e eu imagino que você também. Eu fui descobrindo esses medos com o tempo e principalmente no processo terapêutico. Um deles, gente, que eu acho e eu julgo que foi o que teve uma maior sequela na minha vida, foi que quando na infância, na minha vida, em casa, em família, a gente passou por muitas dificuldades financeiras. E os meus pais, que também já deviam ter os medos deles, acabaram passando pra gente de alguma maneira isso. Mesmo que eles não tivessem intenção, eles deixavam sempre a mensagem de que a gente podia perder tudo a qualquer momento. É importante eu salientar para vocês que esse tudo que eu tô falando, gente, tem nada a ver com fortuna, com grandes coisas, não. Eles falavam de perder as condições básicas de sobrevivência. E aí a gente convivia com esse fantasma rondando as nossas cabeças. Sempre isso estava presente nas nossas vidas. E isso me trouxe como sequela no presente eu acabar sempre tendo esse medo e me tornar uma pessoa muito ansiosa diante de construir um futuro que me garanta uma velhice digna e que eu sempre tenha suficiente para poder manter a dignidade na vida. Essa ansiedade acabou me gerando um medo que me levou a um ciclo perigoso, que fez com que eu trabalhasse em excesso e descuidasse, gente, da minha saúde, que é definitivamente o meu bem maior. Existem outros medos que rondam a nossa vida diária e um deles é o medo da solidão. Esse medo causa na gente, muitas vezes, uma atitude precipitada na hora da gente escolher alguém, de ficar com esse alguém, novamente guiado pelo medo de ficar só. Isso é bastante perigoso. Outro medo bem presente na vida da gente é o medo em relação à morte. A gente tem tanto medo de morrer que a gente acaba ansioso demais para viver e através da pressa desenfreada a gente acaba encurtando a própria vida da gente, muitas vezes com muita dificuldade de estabelecer prioridade. E aí saímos atirando para todos os lados, muitas vezes sem saber para onde estamos indo e nem por que estamos caminhando. Quais são os seus medos originais que geram sua ansiedade? Em algum momento você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no tempo e na energia que você investe quando na verdade você está perdendo a possibilidade de enfrentar a vida com muito mais atitude e coragem? Se você já descobriu quais são os seus medos, não fica ansioso não e nem tenha medo disso. Eles vão te ajudar a descobrir se realmente eles são seus. Lembra do exemplo dos meus pais? Pois é, eu me apoderei do medo deles e eu empoderei esse mesmo medo na minha vida. Mas a minha trajetória é única. Eu aprendi tantas lições, por que eu tenho que repetir erros que não são meus? Eu posso fazer diferente, eu estou fazendo diferente. Eu também herdei o medo de barata da minha mãe. E é claro, não podia ser diferente, acabei transmitindo esse mesmo medo para minha filhota. O que acontece, gente? Isso me gera uma ansiedade em todo local que esse inseto possa adentrar, ou seja, todos os locais. Dá para ir! Deu para entender o meu drama?
Eu já referi em outros vídeos que um dos maiores medos do ser humano é ficar sem dinheiro. Mas se você observar bem, poucas pessoas efetivamente viveram essa situação na vida real. Elas acabam, na verdade, incorporando esse medo e sendo refém deles nessa ansiedade por ter e ter. Outro medo que a gente tem é de deixar os nossos filhos desamparados caso a gente não esteja aqui. E aí, gente, isso acaba fazendo com que a gente deixe os nossos filhos desamparados, muitas vezes pela nossa ausência, pelo nosso excesso de trabalho, e a gente acaba evitando muitas vezes que eles busquem os sonhos deles. A gente acaba fazendo de tudo por eles, exceto ficar com eles. Outro medo que ronda as nossas cabeças é o de não ter sucesso profissional. E esse medo também desencadeia a ansiedade. Você já parou para pensar como os nossos jovens, já aos 15 anos, apresentam ansiedade patológica em relação ao futuro? É uma pressão social e íntima muito grande em relação ao que vão ser quando crescerem. E essa ansiedade leva a tomar decisões equivocadas sobre suas carreiras e um distanciamento cada vez maior do seu verdadeiro propósito. O último medo que eu vou falar hoje é o medo de envelhecer, mas esse eu acho que eu já estou curada. Mas em compensação, algumas pessoas, para esconder, para disfarçar a idade, muitas vezes ficam numa busca desenfreada de esconder as rugas, de evitar a lei da gravidade, e aí ficam nessa ansiedade, numa estética que até engana no início, mas não consegue esconder a dificuldade de compreensão em relação ao maravilhoso processo do amadurecimento. O mais importante, então, gente, é que você identifique quais são os fatores ansiogênicos da sua vida. E depois, gente, reveja conceito, desfaça preconceitos para que você possa viver a vida com mais prazer e menos medo. E antes de tudo, gente, é importante você entender que não é apenas se livrar dos medos, não. É viver apesar deles, enfrentando-os e acreditando que você é forte para cada dia viver melhor. E antes de terminar, eu vou compartilhar com vocês um medo de que você ainda não tenha se inscrito no meu canal, tá certo? Já se inscreveu? Ah, então passou. Beijo, beijo!